Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Qual o horário que você está vendo isso daí? Esta pequena reflexão do quarto domingo da Quaresma, né? Neste quarto domingo da Quaresma, a liturgia da palavra coloca diante de nós, para a nossa reflexão, a infinita misericórdia de Deus, mostrando que Deus é infinitamente amoroso. A misericórdia de Deus e esse Deus infinitamente amoroso e misericordioso. Mas como devemos fazer a nossa misericórdia? Quem não quer se converter, isto é quem muda de vida. Será que eu estou querendo me converter? Será que eu quero mudar de vida? Aqueles que não querem, não se acham dignos de se converter, poderão sofrer consequências. E aí não adianta colocar a culpa em Deus. Nós às vezes temos que parar um pouco e pensar. Esse quarto domingo vem falar para nós um pouco disso. Como eu estou vivendo? Será que nas minhas consequências, eu estou colocando Deus ou eu estou culpando Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta culpar Deus, pois Ele faz tudo para nós, para que sejamos salvos, para que tenhamos uma vida plena, mas nem sempre sabemos aproveitar a oportunidade que Deus nos concede. E daí nós vamos ver aqui na primeira leitura, meus irmãos e irmãs, tirado do livro das Crônicas, que traz, por exemplo, o povo que sofre por não ouvir a voz dos profetas. E em consequência, foi exilado na Babilônia. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitas Babilônias, que são as coisas e situações que escravizam e nos distanciam de Deus. Elas são resultado da nossa desobediência a Deus. Isso que às vezes acontece na nossa vida, é uma desobediência a Deus, né? Por não sabermos ouvir a voz dos profetas nos tempos de hoje. Às vezes nós não ouvimos a voz dos profetas no tempo de hoje, como lá, né, no Antigo Testamento, eles não ouviram a voz do profeta. E o que aconteceu? Lá tiveram as suas consequências, foram exilados da Babilônia, né? E nós também, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos às vezes exilados desta presença de Deus. Somos tirados da presença de Deus, por não sabermos ouvir a sua voz, a voz daqueles que nos anunciam a boa nova. Vimos nessa primeira leitura os crimes cometidos pelos poderosos e pelo povo, quando os que deviam dar exemplo cometem crimes, o povo ali ainda comumente também segue os passos pelo mesmo caminho. Numa sociedade em que os políticos e os demais poderosos são corruptos, não pode esperar o tipo de comportamento do seu povo. Aqui nós vemos que lá o povo era acometido pelos seus governantes, e hoje os governantes também fazem isso. Esses poderosos são corruptos, os políticos e os demais poderosos não podem escapar do tipo de comportamento do seu povo. A maioria daqueles que nós conhecemos para governar nosso país e dirigir instituições públicas são pessoas que antes se estavam
se estavam dando um para com o outro. Assim vemos a conversão, a educação moral e ética. Não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ignorar esse Deus rico em misericórdia. Diz a segunda leitura: até quando vamos nos socorrer? Não podemos abusar da misericórdia de Deus. Seu amor por nós é grande, mas grande também deve ser o nosso empenho em fazer jus a esse amor grandioso. A carta aos Efésios, meus irmãos e irmãs, diz que Deus nos deu a vida juntamente com Cristo, quando estamos mortos por causa das nossas faltas. É por isso que Deus tem feito a longa história da salvação. Porém, ainda não foi o suficiente para a nossa conversão. Jesus fez esse longo caminho, o caminho da cruz, para a nossa conversão. Só que ainda nós não nos colocamos diante de Deus fazendo a nossa conversão. Porém, ainda não foi o suficiente. Ainda é preciso que Deus faça para que nós nos convertemos. Ele nos deu o seu Filho unigênito para que tivéssemos vida, mas parece que a cruz não nos diz nada. Há muitos escritórios que podemos ver uma cruz na parede. Nos gabinetes a gente vê cruz nas paredes. Às vezes até o próprio nosso crucifixo que nós carregamos em nosso peito, né? Como adorno. Às vezes nós só temos um crucifixo na porta da casa, ou no meu pescoço, ou lá no escritório, ou lá no meu gabinete, como um adorno. Este adorno, mas essa cruz está escravizada. Quem não tem os seus próprios espaços ou traz no seu peito a cruz apenas como adorno, não sabe o que representa, banaliza o sagrado. Veja, quando eu estou com uma cruz, eu não devo banalizá-la. Para que eu carrego essa cruz no meu peito? Para que eu tenho esta cruz no meu escritório, no meu gabinete, na minha casa? Será que é só para as pessoas acharem bonito? Só para que as pessoas olhem e você, nossa, essa pessoa é católica, usam um adorno no peito. Não, meus irmãos, esse adorno ele não deve ser esta causa. Porém, muitos dos que têm a cruz nos gabinetes continuam a crucificar os outros. Adianta ter a cruz no gabinete e crucificar os outros? Adianta eu carregar a cruz no peito e crucificar o meu irmão? Isso não é o que Deus quer de nós. Né, meus irmãos? Devemos sim ser contra as cruzes nas repartições públicas, pois as cruzes dos nossos espaços representam a profanação do sagrado e do envasamento daquilo que está verdadeiramente significado. A cruz deve estar nos espaços sagrados e não profanos. A cruz deve estar nos lugares onde se defende a vida e não onde a vida é banalizada. Essa cruz realmente deve estar aonde se defende a vida. E aonde que a gente se defende a vida? Nos hospitais. Agora, muitos querem colocar uma cruz no seu gabinete somente para dizer que são católicos. Não, mas são contra a vida. Fazem lei para abortos. Vejam como é a cruz, né? O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, deste domingo, nos traz de modo contundente a cruz de Cristo como sinal da nossa conversão. No início do texto é resgatado a similaridade da cruz com a serpente que Moisés levantou no deserto a fim de curar os que eram picados pela serpente.
Temos aqui o antídoto contra a morte extraído do próprio instrumento de morte. Vale lembrar que o soro que combate a picada da serpente é extraído do próprio veneno. É um exemplo significativo quando comparado à cruz. A cruz era um abominável instrumento de morte. Deus fez com que esse instrumento de morte se transformasse em instrumento de vida. Veja, esse instrumento de morte, e na época de Jesus era um instrumento de morte. Quem morria na cruz? Aqueles que roubavam. Portanto, Jesus teve ao seu lado 2 ladrões. Eles sim roubaram. E Jesus foi acusado, de uma coisa que ele não fez. E ali vemos a morte de cruz. Ele morreu na cruz para nos mostrar a vida, para nos dar a vida. A cruz, ali no momento que Jesus estava na sua morte, se transformava em instrumento de vida. Mas para isso foi preciso que Jesus passasse por ela. Assim, a cruz de Cristo significa o fim de todas as cruzes. Quem tem a cruz de Cristo como adorno e continua a crucificar os outros, não entendeu nada o que é cruz. Vejam aquilo que eu disse. Aquele que carrega uma cruz e ainda acusa um irmão ou julga um irmão, este ainda não está vivendo o verdadeiro significado da cruz, que é a vida. Quem acreditar na cruz redentora será salvo por ela, diz São João no Evangelho de hoje. Acreditar na cruz de Cristo é desacreditar todas as outras formas de cruzes. A cruz de Cristo é a obra do estupendo do amor de Deus, diz São João na cruz. O Evangelho de hoje confirma isso, ao dizer que Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que tudo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. A cruz de Cristo deve ser um sinal supremo para a nossa conversão. A cruz de Cristo deve ser um dom supremo para a nossa conversão. A cruz é o antídoto contra o veneno das outras formas de cruzes, meus irmãos. Cristo em sua cruz é a luz que veio ao mundo. Se continuarmos a preferir as trevas das outras formas de cruzes, sofreremos as consequências disso. Assim, o apelo do Evangelho é para escolhermos a luz de Cristo e não as trevas que o mundo oferece. O sinal que nos identifica são as opções ou escolhas que fazemos na vida. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui. Quem optar por ter a luz, quem optar pelas trevas, vai ter as trevas. Quem optar pela luz, terá a luz. Mas quem optar pelas trevas, vai ter as trevas. As obras de quem optou pelas luz são boas. Os dos que optarem pelas trevas são as más. Estes são os sinais que nos identificam quem neste mundo é marcado por tantas injustiças. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós devemos passar sim pelas cruzes, mas temos que colocar a nossa cruz. Não há um sofrimento sem cruz. Eu não posso passar desta vida para a vida eterna sem carregar a minha cruz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sim carregar essa cruz que nos é dada, mas com amor, não com raiva, não com ódio. Por isso, aqui fica a minha reflexão neste domingo. Que nós tenhamos
esta vida na cruz. Que a cruz seja um sinal de vida para a minha caminhada aqui na terra, até o dia da nossa partida, até o dia do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E tenha um ótimo domingo, uma ótima tarde e uma noite abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.